internacional. Então, para essa mesa temos dois craques. Um já chegou, a professora Leila Paulani, já vou apresentar, e a gente está parando. Simplesmente parar. Grande ideia. Tá bom. E o nosso amigo do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele está chegando, tá? Ele ficou um tempinho a mais no Banco Central para baixar os juros mais um pouquinho, mas ele já está chegando. Então, a gente resolveu, espero que todos vocês também, né, a gente começar com a fala da professora Leila. Então, eu vou apresentar, antes de passar a palavra para ela. Ok. Então, temos aqui uma outra ideia melhor. O nosso amigo aqui, Gabriel, não é Gabriel Galípolo, tá? O Gabriel, ele vai fazer uma fala, né? Ele estava à frente dessa iniciativa, que é uma iniciativa dos alunos, né? Dos próprios alunos da economia, né? Do centro acadêmico da economia. Ele vai fazer uso da palavra para agradecer a todo mundo e já de antemão encerrar o evento para depois dessa mesa. Boa noite. É com muita honra e satisfação que eu, Gabriel Narasawa, coordenador-geral do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC, em nome do meu colega Marcos Trindade, também coordenador-geral do CACE, declaro oficialmente aberta a última palestra da 8ª Semana de Economia da UFBC, intitulada Desafios da Economia Brasileira e Novas Perspectivas de Desenvolvimento. Agradecemos a todos que contribuíram com esse evento, em primeiro lugar aos membros do CACE e à coordenação do Bacharelado em Ciências Econômicas. A coordenadora Camila Yamada e demais membros da Coordenadoria de Extensão, a coordenadora Mariana Marques e demais membros da Coordenadoria de Comunicação, João Cardoso e demais membros da Coordenadoria de Patrocínio, coordenador Lucas Portari e demais membros da Coordenadoria Institucional, e Gabriel França e demais membros da Coordenadoria Social. Agradecemos também aos ilustres convidados que estiveram presentes ao longo dessa semana, e também os mediadores, especialmente a senhora Leda Paulani, que está aqui presente, e o senhor Gabriel Galípolo, que logo estará aqui com a gente. É um imenso prazer tê-los em nossa universidade e a UFABC sempre estará de portas abertas para receber vocês. Finalmente, não poderíamos deixar de agradecer o público, tanto interno quanto externo, que acompanhou as atividades da Semana de Economia. O Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC reforça o compromisso pela construção de uma sociedade justa, livre, igualitária e democrática. E por meio da Semana de Economia, buscamos fomentar o desenvolvimento crítico, participativo, científico, cultural, ambiental e sustentável na sociedade. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns a todos os alunos que organizaram esse evento. Quero também agradecer aos professores que estimularam, que tem aula agora, mas estimularam os alunos a fazer a aula aqui. Estou vendo a professora Malu, a professora Maria Carlotto, não sei se o Maringão tem uma turma aqui também, mas de qualquer forma agradecer a todos, a pessoa desses professores que eu mencionei, não sei que tem mais. Isso também é importante para garantir esse público. Bom, então, quem é a professora Leila Paulani? Formada em Economia e Comunicação Social na USP, foi durante muito tempo professora da economia na USP, continua sendo professora sênior da USP, foi assessora-chefe do gabinete da Secretaria de Finanças na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy, inclusive foi nessa ocasião que a gente se encontrou. Voltou a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, integra o grupo de atuais economistas que fundaram o projeto Brasil Nação,
integra a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABEC. E, também importante, foi primeira professora senior visitante aqui na Federal do BC do Programa da Economia Política Mundial. E falando do Programa da Economia Política Mundial, no dia de hoje, esse programa elegeu a professora Maria Carlota para ser a nova coordenadora. Então, aproveito para dar parabéns. E então, passo a palavra para a professora Leda Polari. Muito nos honra ter você novamente aqui com a gente para essa reflexão. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na UFBC, mais uma vez, onde eu estive aqui 2 anos como pesquisadora do NIDS, que era o Grupo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. E também dei aulas na pós-graduação em Economia Política Mundial, e orientei pessoas, ainda tenho um orientando, terminando um doutorado. Então é uma casa para mim que, enfim, tem muito carinho por ela. Eu estive na formação praticamente da UFBC, porque quando se criou a universidade lá em 2005, 2006, eu participei de uma banca de seleção de professores, né? Então, lá atrás. Depois eu participei também de uma banca de professores titulares que houve, e na qual foi aprovado o professor Ramon Garcia Fernandes, que é uma pessoa também de grande capacidade intelectual, que eu admiro muito, né? E acho que a UFBC ganhou muito com a presença dele. Bom, então agradeço os alunos, né, sobretudo, que me convidaram para estar aqui. E para estar aqui nessa mesa, junto com o Gavítulo, que também é um amigo, enfim, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, conheci como aluno no mestrado da PUC, fui dar uma aula lá, enfim, convidada por uma colega, e acabei conhecendo o Gabriel, e a gente ficou muito próximos desde então, né? Ele realmente é uma pessoa brilhante, e acho que vai contribuir muito aqui para o nosso tema. Bom, eu estava até brincando aqui com os colegas, com a Maria, o Jorge, o Gabriel, né, assim, que quem devia falar desse tema eram eles, né, porque eles é que são os especialistas aí de relações internacionais, e a gente não consegue falar de economia, principalmente hoje, né, economia mundial, para onde vai a economia mundial? Impossível falar de um tema desse sem tratar das questões que envolvem poder, que envolvem geopolítica, que envolvem relações, né, internacionais. Mas, enfim, como fui convidada, vou aqui fazer o que for possível, né? Bom, para falar, eu acho que para onde vai a economia mundial, eu começaria falando, né, da relação de poder e dinheiro, né? Porque o que é o capitalismo? Né? A gente pensa, o que é o capitalismo? Bom, o capitalismo é um sistema de organização social, né? O Marx diria um modo de produção, que produz, então, bens, serviços que atendem necessidades humanas, etc. Mas ele faz isso, né, tendo como móvel principal a valorização do valor, né? Que é a valorização do capital, sobretudo na forma monetária. Né? Então, a valorização do capital em termos abstratos, que é o modo do capitalismo. Bom, isso posto, o que o pensamento liberal normalmente faz? Então, associa imediatamente o poder que o dinheiro tem, né, de fazer essa máquina caminhar. Lá atrás, né, o que ele que era um fisiocrata, ele associou o dinheiro ao sangue, né? É o sangue do sistema, então o sangue que circula é o dinheiro, né, no sistema econômico e tal. Uma metáfora que faz algum sentido, porque realmente é o dinheiro que empurra essa grande máquina, né, a produzir, enfim, e causar várias atrocidades também, né, fome, desemprego, etc. Bom, então,
seguinte, quer dizer, esse domínio do dinheiro e da valorização do capital, historicamente, não nasceu sozinho, né? Não nasceu sozinho. O sociólogo Max Weber, que vocês todos já devem ter ouvido falar, né? Ele afirmou lá nos capítulos lá do Economia e Sociedade que existe uma relação indelével, né? Impossível de não se notar e de não se perceber, entre os estados em ascensão, né? Quer dizer, o poder político e a força da dinâmica capitalista, né? Então, poder e dinheiro fazem parte da história do capitalismo, né? Essa ideia de que, de repente, né, os mercados foram crescendo e foram resolvendo todos os problemas materiais e tal, e aí o dinheiro se impôs por conta disso, ela não é correta historicamente, né? Na realidade, você tem uma associação direta. Depois eu vou falar mais à frente, um pouquinho teoricamente, sobre o que isso significa para a gente entender o dinheiro, né? Mas, então, só para começar com esse ponto de partida, poder e dinheiro sempre andaram juntos desde o início do capitalismo e são, digamos, e essa relação é a relação responsável pela consolidação do capitalismo, né? Para falar um pouco, então, para a gente poder especular, né, porque aqui é um brainstorm, a gente especular para onde vai a economia mundial, sobretudo num momento como esse, né, em que o mundo está sendo aí chacoalhado, primeiro com uma guerra ali na Ucrânia e agora com toda essa questão aí tão difícil, tão triste, né, desse massacre dos palestinos pelo Estado de Israel, né? Então é um período aí a aproximação da China e dos Estados Unidos também, de forma cada vez mais conflituosa, né? É um momento muito especial, né, para a gente pensar nesse contexto para onde vai a economia mundial, né? Bom, então, para nos auxiliar, eu vou trazer aqui um pouco algumas considerações do geógrafo, urbanista e marxista David Harvey, né? Que, enfim, é um estudioso aí do sistema capitalista, que vivia há muito tempo, né? E ele tem um livro, sobretudo ele já tratou disso num livro que ele escreveu em 82, que é o livro do Capital, mas depois ele publicou um livro em 2004 que se chama O Novo Imperialismo, né? Onde aí ele detalha um pouco mais o que ele entende como a lógica do poder de um lado e a lógica do capital de outro. E eu vou trazer um pouco esses conceitos para a gente poder fazer essa especulação, então, para onde vai a economia mundial. O Harvey, ele parte de um princípio que é o seguinte, que o sistema capitalista tem uma tendência inexorável para a sobreacumulação de capital, né? O que é a sobreacumulação de capital? É que o sistema ele produz mais capital, quer dizer, mais riqueza do ponto de vista capitalista, né, do que as possibilidades que ele vai criando de continuar a valorizar essa riqueza, né, de forma produtiva. Então, isso é uma tendência do capitalismo, uma tendência inexorável para ele, né? Para ele é isso que, digamos, explica de alguma maneira uma crise na qual a gente está mergulhado desde os anos 70 praticamente, né? E que não é outra razão também, ainda que fale de outra maneira, de um pensador como o Mésaros, né, que fala de crise estrutural, ele diz, olha, deixou de ser cíclico o capitalismo, né? Então agora ele está numa crise que ela é meio que permanente, é por isso que ele chama de crise estrutural, né? Bom, então o Harvey, partindo desse princípio da sobreacumulação de capital, ele diz que há duas formas, né, e essas duas formas têm um conteúdo histórico por trás delas, de enfrentar essa sobreacumulação de capital. A primeira forma, justamente é o que ele vai chamar de a lógica capitalista do poder, né? Então ele diz o seguinte, que a reprodução social do sistema global capitalista, ela tem relação com duas lógicas, né? Quer dizer, essa lógica capitalista do poder tem relação com duas lógicas. A lógica do território, que é a lógica do poder, que é a lógica do Estado, né? E a lógica do capital, né? Que está assentada num movimento
valor, né? E que mobiliza o que ele chama de os interesses diretos moleculares do capital. Bom, essas duas lógicas são opostas, ele vai dizer. Por que ele vai dizer que elas são opostas? Né? Ele vai dizer, olha, a lógica do poder busca, o poder ele busca se manter como poder, né? Ou seja, manter ou aumentar, de preferência até aumentar a relevância do seu Estado perante os demais Estados, né? Já a lógica do capital busca o quê? As aplicações melhores onde quer que elas estejam, né? Não tem essas amarras, né, do território. Em segundo lugar, o poder, né, ele busca vantagens coletivas. Né? Ele diz, ele é em alguma medida, o Estado é em alguma medida responsável perante uma comunidade de cidadãos. Isso faz a gente lembrar também as teses de um pensador chamado Benedict Anderson, né? Que fala nas nações como comunidades imaginadas. Né? O que é isso? Ele diz, olha, o Estado, ele tem que... a comunidade imaginada é o seguinte, você tem a relação entre os indivíduos na sociedade organizada, do ponto de vista capitalista, né? A taxa de juros, vocês vão lembrar da aula do Keynes, que o preço do título está relacionado de maneira inversa com o preço do yield, com a taxa de juros. Né? Então, quando essa taxa de juros sobe, o preço do valor presente do título cai. Né? Quando você tem uma elevação na taxa de juros, pela marcação a mercado, o preço dos ativos perde valor. E até por isso, vocês viram pós-SVB, o Fed deu um waiver, deu uma permissão para que vários bancos médios não precisassem marcar a mercado os seus títulos, porque se fossem obrigados, vários iam sofrer com este mesmo problema. Porém, há uma discussão bastante interessante do ponto de vista de perda de potência da política monetária para efeito da atividade econômica, porque, vou dar um exemplo com hipoteca. Muitos países estão dizendo as pessoas tomaram dívida em hipoteca a taxas pré-fixadas quando as taxas estavam negativas. E agora eles estão subindo os juros e essas pessoas não estão sentindo o impacto dessa elevação dos juros sobre a renda delas, porque elas continuam com isso. Quem sofreria mais? Justamente quem tem marcação ao mercado. Boa parte das empresas está com caixa. O que significa caixa, geralmente? Quando a Treasury está pagando, a taxa de juros americana está pagando tão alto, ele está carregando o título público americano. Então, em vez de ter um problema de pagar juros, como ele contratou juros baratos, ele está pagando os juros do passado, que ele contratou num prazo longo, e está recebendo os juros altos das Treasury. E isso não está gerando impacto esperado. Tem duas exceções que são interessantes, Canadá e Austrália. Canadá e Austrália são países que o comportamento de hipotecas é bastante diferente, bastante relacionado com juros pós-fixado, e aí aconteceu quase o contrário. O presidente do Banco Central da Austrália foi praticamente demitido porque o cara não conseguia ir na padaria, porque a elevação que ele fez da taxa de juros bateu em hipotecas, a baixa popularidade dele, ele não conseguia sair na rua. E Canadá e Austrália apresentam estudos bastante interessantes nesse sentido, dizendo que nós temos dúvidas se nós não estamos retroalimentando a inflação. E quando a gente sobe os juros, eu subo a hipoteca, subo o custo de vida e abro espaço para o aluguel subir ainda mais. E talvez isso seja um componente forte dentro da minha inflação. Mas aí a gente vai assistir, a partir de agosto, um segundo movimento que é bastante interessante, que é, para além da elevação da taxa de juros de curto prazo, que é essa taxa de juros do FED, que é o equivalente à nossa Selic, essas taxas de juros longas americanas vão disparar, vão subir 100, 120 base points. Né? É uma elevação grande. Para quem estuda fazer modelagem, índice APM, você sempre vai aprendendo assim, que a volatilidade está associada com o risco e que o risco vai migrando de... O que é livre de risco? Título americano. Depois, o que é menos arriscado? Você vai pegar bonds que são não, de governo. Depois você vai pegar países emergentes, equities. A volatilidade de tesouro americano em 2023 foi maior do que a volatilidade em bolsa e foi maior do que a volatilidade da taxa de juros brasileira, por exemplo. Então, para quem faz modelo de precificação e risco por volatilidade, está perdido, está sem custo, literalmente isso. Aí começam várias teorias de o porquê que você teve essa abertura das taxas de juros americanas.
A primeira delas foi o Japão, o banco japonês, o Banco Central japonês, ele faz o controle não só da taxa de juros de curto prazo, mas de toda a curva verde. Ele determina qual é a taxa de juros ao longo de toda a curva. E ele fez o que a gente chama de um relaxamento do yield curve control. Ele relaxou a ponta longa da taxa, vai poder flutuar um pouquinho. Por quê? Sempre que você vai nessas reuniões, é bastante interessante. É o último cara do Japão, que se chama Sherton House, né? Lucas, você não pode contar quem falou, estou quebrando aqui para todos nós, aqui, tudo bem, depois se expulsar das reuniões, eu venho aqui falar com vocês. Mas o Japão apresentou um gráfico que era bastante interessante. Tinha a inflação dos países emergentes, a inflação dos países desenvolvidos, a inflação da Argentina quase fora do gráfico, e a inflação do Japão bem lá embaixo, eu não conseguia ver. Então, existem 4 tipos de países no mundo: os emergentes, os desenvolvidos, o Japão e a Argentina. Mas o Japão, nas reuniões, sempre foi muito interessante. Mas não, estamos conseguindo botar a meta de inflação, nós estamos contentes, os sindicatos estão tendo reajustes acima da inflação. Agora a gente acha que talvez tenha um pouco de espiral de inflação que vem de salários, que comemora, estamos contentes. Quando vem inflação, sempre é uma coisa muito curiosa. Mas o Japão falou: olha, eu relaxei o yield curve control e a minha taxa, a ponta longa da minha taxa de juros, mexeu menos que a americana. Não pode ter sido eu que provoquei isso, porque sempre existe essa questão que os japoneses, poupadores japoneses, são uma demanda importante para os juros para o título de dívida americana. Depois inicia uma discussão que poderia ser um tema de ordem fiscal, um risco fiscal para os Estados Unidos. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação, porque quando se fala risco fiscal, pode parecer uma semelhança com a ideia de risco fiscal quando você fala para um país que tem dívida numa outra moeda, por exemplo. Né? De verdade, a ideia desse tipo de risco fiscal fica enfraquecido porque aquilo subiu para uma taxa muito mais alta e depois voltou sem existir qualquer tipo de mudança do ponto de vista fiscal. E o que parece que está ocorrendo é que o que a gente chama de componente técnico na precificação dos ativos vem ganhando peso. O que significa esse componente técnico? Se eu fiz um esforço fiscal que aumentou meu endividamento e em seguida eu aumentei tanto a taxa de juros que aumentou meu custo de dívida e aumentou ainda mais o endividamento, o volume de rolagem que eu preciso fazer é enorme. Quando sai do déficit ou represado a possibilidade de você fazer rolagem de dívida e liberou, você saiu de um volume que já foi de 19 bi de dólar por mês de rolagem por parte do Tesouro americano para 80 para bater 190 bi de dólares mês de rolagem de dívida. 190 bi de dólares mês de rolagem de dívida. Isso gera uma demanda, uma oferta, demanda de recursos e uma oferta de títulos enorme que acaba desvalorizando os títulos e elevando os yields na colocação. E aí essa é uma situação que é curiosa, porque quando você vai para o Tesouro Brasileiro, ao fazer colocação de títulos, ele toma muito cuidado ao saber o que ele vai colocar. Vou colocar pré-fixado, pós-fixado, vou colocar uma NTNB, vou colocar uma NTNF, para não causar muito distúrbio na questão. O Tesouro americano, querido, eu sou o Tesouro americano, eu tenho que colocar os títulos que eu tenho que colocar, o problema é seu. Cada um com o seu, ele coloca e faz estrago na curva cada vez que coloca, do ponto de vista de geração de volatilidade. Porém, ao gerar essa volatilidade e colocado isso, aqueles fundos que esses sim sofrem os hedge funds, marcação a mercado e que carregam boa parte dessa dívida, sofrem perdas com isso. Então, se você tem, grosso modo, um título de 20 anos que perdeu 1% de juros, 1% ao ano, a gente vai dar 20% a valor presente. A conta está errada, mas grosso modo, somente para você perdeu 20%. E acontece o que a gente chama de ser estopado. O que é estopado? Pela sua possibilidade de exposição a risco, você bateu uma perda muito grande e a sua regra de gerenciamento de risco vai dizer que você precisa reduzir a sua posição. E aí ele vende as posições dele, que piora ainda mais e acentua aquela situação. Esses sujeitos de mercado se machucaram com essa perda, e geralmente quando você toma uma pancada dessa, você precisa de um tempinho no corner para engolir o sangue daquela porrada que você tomou. O que acabou acontecendo com o dinheiro? Começou a sair de crédito e começou a ir para o que a gente chama de money market. O que é o money market? É o dinheiro que está recebendo os juros que o Fed paga, como se fosse no overnight aqui que a gente tem a Selic. Quanto que tem estacionado no money market hoje nos Estados Unidos? 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares estão no money market. Por quê? Quando a taxa de juros americana passa a ser 5,25, 5,5,
começa a acontecer um fenômeno que existe no Brasil, que é a policy rate, a taxa de juros básica, passa a virar classe de ativo. Porque ela passa a dar uma rentabilidade tão atrativa, isso é uma classe de ativo para eu estacionar o meu dinheiro lá, sem o risco de duration que uma Treasury tem quando ela chacoalha e reprecifica o valor presente no preço, sem esse risco. Então, muito dinheiro começou a migrar e ficar estacionado ali, recebendo esses recursos. Simultaneamente, com toda a guerra e conflito que foi dito aqui antes, você passa a ter uma redução do investimento na China, pela questão da disputa que está ocorrendo, e um incentivo ao investimento dos Estados Unidos. Vou dar 2 exemplos que são bastante emblemáticos sobre isso. Um deles essa é a primeira vez em mais de 10 anos que o investimento direto estrangeiro na China é negativo. Negativo. Primeira vez que ele é negativo na China. Simultaneamente, você vai ter uma empresa chamada Nvidia, vocês devem acompanhar essa empresa, que é a empresa que produz os softwares, vamos dizer assim, os aparelhos que são os micro chips que a gente tem ali para rodar inteligência artificial. Esta empresa, em um dia desta semana que nós estamos falando, sofreu uma valorização de 250 bilhões de dólares. A valorização que a empresa sofreu, não é o valor dela, o valor dela é de 1 trilhão 600, 1 trilhão e 700. A valorização que ela sofreu é maior do que o valor de mercado do Itaú e da Petrobras somadas. Esse é o tamanho da Nvidia. Por que isso acontece? Porque a Nvidia tem acesso a juros zero para produzir aquilo que o IRA determina como sendo atrativo. Aí você vai fazer o valor de mercado na empresa que toma dinheiro a zero, ele é infinito. É isso mesmo que está acontecendo. Neste processo, o que você acabou vendo foi esse deslocamento das cadeias produtivas. E aí quem tem se beneficiado de investimento direto estrangeiro, basicamente isso? A Índia, por uma questão básica. Se você quer diversificar em relação à China, a Índia é um parceiro, um próximo que dificilmente vai estar alinhado do ponto de vista geopolítico com a China por uma questão histórica. Um outro país que tem recebido muito, tem crescido a taxas absurdas e crescido muito a exportação, é o Vietnã. O Vietnã tem sido utilizado muito como um bypass. Empresas chinesas estão saindo e produzindo do Vietnã para de lá exportar para os Estados Unidos e tentar fazer algum tipo de contorno, mas também com empresas americanas que estavam lá para produzir no Vietnã. E o México? O México se beneficia muito disso. Se a gente olhar hoje a bolsa da Índia, talvez seja a bolsa mais cara entre os países emergentes, justamente porque você recebeu um volume de investimento muito. Para o Brasil, isso vai se apresentar de uma maneira bastante sui generis, que é você ter sofrido esse tipo de volatilidade por parte da Treasury, seja lá no período, esse tanto que eu falei de 120 basis points, e ainda assim o real se comportou de uma maneira extremamente bem. A volatilidade do real esteve tão bem comportada que foi a primeira vez que nós, na diretoria de política monetária, não fizemos nenhuma intervenção adicional em dezembro, no final do ano, no mercado de câmbio, desde 1999, ou seja, desde que o câmbio é flutuante. Então, desde que o câmbio é flutuante, todo ano há uma intervenção no final do ano por uma questão sazonal, demanda de dólares. Se você oferta dólar, você entrega o que a gente chama de pronto, né? Você entrega dólar à vista. Esse é um pequeno parênteses que eu posso fazer aqui. O Brasil tem essa coisa um pouco sui generis, que é como a gente não entrega dólar, é um NDF real, o mercado brasileiro é o único lugar no mundo onde o dólar à vista é um derivativo do futuro e não o inverso. É isso que você faz. Toda vez que você vai comprar um dólar, você precisa fazer um swap para tentar não deixar direcional a posição É como se tivesse uma maquininha do tempo. Você pega um dólar, traz o dólar do futuro para cá e sintetiza com o dólar futuro numa vista para eu poder entregar mais. E por isso que o Brasil opera muito mais em swaps do que em dólar à vista. Mas foi a primeira vez desde 1999, num ano com uma volatilidade deste tamanho, você teve este cenário. Dito isso, me parece que neste movimento de placas tectônicas, que entre os bancos centrais, talvez o Banco Central da Alemanha seja aquele que mais traz essa questão, eles costumam chamar isso de bolster tech, eles falam, olha, há um cenário de movimento de placas tectônicas que os modelos não conseguem capturar da melhor maneira, e talvez isso esteja explicando muita coisa do ponto de vista de movimento de preços, que são essas rearticulações das cadeias produtivas que a gente está assistindo. Neste cenário, parece existir alguma oportunidade
existe algum tipo de oportunidade para um país como o Brasil, né? Porque o que você está assistindo é procura para aonde levar recursos para produzir, dado que você olha e conversa com investidores, há um sentimento de que há uma presença excessiva de China na carteira deles, eles querem diversificar a partir de China. A Índia já, como eu falei, cara, o México já recebeu boa parte disso, o Vietnã também. E você, em algum momento ao longo desse ano, imagina que os Estados Unidos vão começar a cortar juros. E quando os Estados Unidos começarem a cortar juros, esses 6 trilhões de dólares vão procurar algum lugar para ter algum tipo de remuneração. Dentro do Brasil, o cenário que a gente tem passando aqui pelo macro, identidade macroeconômica, aula do livro de contabilidade social da professora Leda, do ponto de vista de crescimento e do que compõe a identidade, a demanda agregada, ela segue apresentando uma resiliência que vem surpreendendo os economistas pelo ciclo da política monetária, ou seja, se imaginava que a estágio da política monetária ia produzir uma redução e um arrefecimento maior, especialmente por conta do consumo, né, e da demanda, e os vértices e as forças motrizes que estão empurrando essa resiliência da demanda são bastante claros, ou seja, você tem a volta da política de valorização do salário mínimo que corrige o salário mínimo acima da inflação. O programa Bolsa Família, que recebeu bastante recursos, e isso também colaborou. A própria queda da inflação e a queda da taxa de juros aumenta a renda das famílias, então isso apresenta uma certa resiliência, vamos dizer assim, para a demanda. Do ponto de vista do gasto do governo, é verdade, o delta este ano deve ser menor do que o delta que você teve no ano passado. Porém, a PEC da transição garantiu um platô de gasto, vamos dizer assim, que ele, da mesma maneira, apresenta uma resistência, ele dá alguma sustentação ao crescimento, se não para crescer mais, o delta, mas sustentação para que a renda não despenque até um certo patamar. Do ponto de vista das contas externas, o superávit comercial brasileiro vem se mostrando bastante alto, né, e isso tem colaborado também para o bom comportamento da taxa de câmbio, para além do fato de que o carry, ou seja, o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, ainda permanece atrativo. Eu quase sempre, nas minhas interações com os participantes do mercado, quando trago esse tipo de preocupação, falo, olha, está chegando em níveis historicamente baixos o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Brasil começou a cortar antes dos Estados Unidos. Eles falam, ok, verdade, historicamente baixo, mas eu não estou comparando investir no Brasil de hoje com o Brasil de ontem. Eu estou comparando com os pares. A coisa de quem são os pares do Brasil sempre é uma brincadeira bastante difícil, cada vez que eu vou falar sobre os pares, eu lembro daquele poeminha do Mário Grande Amado, semelhante sim, mas onde encontrá-lo, né? Quem é o semelhante do Brasil, né? Então eu estou olhando para aquele negócio, quem é esse cara? Mas ele está trabalhando com os pares. Então ele apresenta um carry ainda relativamente positivo, mas com balança comercial. A balança comercial, ela vem se apresentando bastante superavitária, colaborando para a economia, mas para além do agro, é importante ressaltar que a participação das exportações de petróleo, que vem crescendo bastante, e vão seguir crescendo bastante, se apresenta como uma proteção bastante relevante para o Brasil. Porque você ser exportador de líquidos de petróleo, num mundo com tensões geopolíticas como as que nós temos hoje em dia, se a gente comparar com a situação que nós tínhamos 3, 4 décadas atrás, ter 355 bilhões de reservas e ser exportador de líquido de petróleo é uma situação mais confortável, bastante mais confortável do que tinha no passado. Qual é o ponto de preocupação? Formação de cultura e capital fixo. O investimento ele é historicamente baixo no Brasil e vem seguindo, caindo, né? Seja pela própria defasagem do momento anterior da política monetária, que você estava com a política monetária com taxa de juros subindo, mesmo que parada, porque ela estava subindo com o real, porque a inflação vinha caindo, né? Seja por questões de incerteza, sejam domésticas ou internacional. Mas fato é, se você tem uma demanda que apresenta mais resiliência e mais força e um investimento que não cresce, isso nos coloca de novo num nível que a gente conhece sempre, que aí você baixa um limite de crescimento e isso se reproduz, né? A questão, me parece, é como é possível o Brasil, a partir dessa lógica da transição ecológica e de atração de investimentos em função dessa realocação das cadeias produtivas, e de momentos de discussão de política internacional também podem ser interessantes. Vamos lembrar que
O Brasil está na semana, ele está presidindo o G20 e nós estamos no ano que completam 80 anos de Bretton Woods. Completam 80 anos de Bretton Woods, de 80 anos para cá. A composição de forças mudou bastante. E talvez fosse necessário considerar o fato de que, se eu disse que os países avançados se endividaram muito, subiram taxa de juros, isso subiu a taxa, o custo de rolagem da dívida, os países emergentes fizeram um esforço fiscal menor do que os avançados e vão pagar os juros mais caros do que os avançados, obviamente. Os avançados determinam o piso e é dali para cima. E os países que não são nem fazem parte do grupo emergente, os países que têm menos renda ainda, vão pagar ainda mais. Então, o custo de se financiar desses países está subindo muito. Boa parte desses países são exportadores de commodities e a transição e a mudança climática está prejudicando especialmente esses países. Então, existem questões que são complexas que talvez permitam o Brasil se apresentar não só como polo de atração de investimento, para que ele possa estar no ciclo não só de crescimento, mas talvez de desenvolvimento, mas também de ser um porta-voz do ponto de vista de mudanças políticas nessa negociação internacional, ou pelo menos tentar provocar esse tipo de discussão, para a gente não evitar ficar voltando neste ciclo onde, basicamente, a conversa que eu tenho com os agentes de mercado geralmente é: se você acredita que o PIB potencial do Brasil, como está na maior parte das expectativas, é 1,7, e que a taxa de juros neutra, assim, se você quiser fazer um seminário inconclusivo, chame 4 economistas para discutir a taxa de juros neutra, o PIB potencial, qualquer variável não observável. Vai ser uma briga eterna. Exatamente, o Anaíru. Vai ser uma coisa eterna, não há conclusão, nem entre acadêmicos, nem economistas de mercado, nem entre bancos centrais. Mas se você acha que a dívida mínima que você pode pagar os juros é 4,5 e o crescimento é 1,7, se fizer o PPL, dá negativo. Se a dívida cresce a 4,5 e o PIB cresce a 1,7, você investiria numa empresa que as receitas crescem a 1,7 e a dívida cresce 3 vezes mais? Então, o ponto é como que é possível ao Brasil ter um crescimento sustentável por mais tempo, né? De uma maneira com menos volatilidade, e talvez exista aí uma oportunidade para o Brasil. Por que eu acho que existe uma oportunidade para o Brasil? Porque eu acho que mesmo num cenário mais adverso, mesmo que o cenário internacional se revele mais difícil nos próximos anos, ao comparar o Brasil com os seus pares, o Brasil, de novo voltando a essa exceção de que a dificuldade que é os pares, o Brasil apresenta vantagens comparativas bastante significativas. Seja porque ele tem uma matriz energética mais limpa, seja porque ele hoje é um credor líquido internacional, seja pelo estágio da política monetária que ele se encontra, seja porque, por exemplo, em alguns momentos a gente aponta o fato de que o Brasil, quantas vezes vocês ouviram isso, né? O ambiente de negócio do Brasil, o ambiente de negócio do Brasil, conversa com investidores estrangeiros e fala: o ambiente de negócio do Brasil é pior que o da Índia, ou é pior que o do México, ou do que o do Vietnã, por exemplo. Então, o Brasil hoje pode desfrutar de uma série de vantagens competitivas, e se a gente conseguir se apresentar como um polo de atração de investimentos domésticos e também internacionais, talvez a gente consiga ingressar não só num ciclo de crescimento, mas de desenvolvimento, apesar, ou pior, se beneficiando desta realocação que está existindo por questões de tensões geopolíticas. Ou seja, nós sabemos que o Brasil vai ser capaz de arbitrar e se beneficiar dessas tensões geopolíticas que estão surgindo. Eu vou interromper por aqui, assim a gente tem que entrar para fazer o debate. Obrigado. Excelente, temas complexos da atualidade, privilégios, essas mudanças tectônicas, a dificuldade de captar exatamente o que está acontecendo, isso é um problema no mercado, no cultural, imagina a gente na universidade, mas de forma extremamente didática, impressionante. Ele lembrou uma coisa que eu sempre lembro também, que quando eu cheguei no Brasil, muitas gerações da economia brasileira estavam diante de dois grandes problemas, dívidas em dólar e falta de petróleo. Agora, o país tem credor em dólar, é um grande exportador de petróleo.
a gente está quase já exportando 50% da produção. Bom, eu tenho 20 mil perguntas, mas a ideia é ouvir os alunos. Eu quero só colocar aqui, a questão é, se as taxas de juros dos Estados Unidos vão baixar daqui a alguns meses, esses 6 trilhões do money market vão procurar outros lugares, e talvez o Brasil é interessante. A questão, o Brasil será interessante porque ainda tem carry trade para o setor financeiro, ou será interessante porque tem projetos para o desenvolvimento, tem aqui para ajudar a financiar o PAC, a nova política industrial, e com isso, finalmente, aumentar a formação bruta do capital fixo. Bom, gente, façam perguntas. Quem faz pergunta ganha, inclusive, um livro. Tem 10 livros, 10 perguntas. Gente, vamos lá. Fala o nome. A gente pega 3. Boa noite, queria primeiro agradecer o pessoal que veio. Meu nome é Lucas. Eu tenho uma pergunta que ela, na verdade, é mais que um pedido, porque hoje pela manhã nós tivemos uma mesa com o Felipe Salto, com o André Roncalli, a gente discutiu sobre reforma tributária e bolsa fiscal. E especificamente o Felipe Salto pediu para trazer uma pergunta para o professor Galipo. Ele, no meio de todo, eu não vou conseguir replicar aqui toda a discussão, mas ele pediu para especificamente perguntar para você o que acontece com os economistas em relação a uma fixação do zero enquanto uma âncora fiscal, nesse âmbito da reforma tributária e da arcabouço fiscal. Então, eu só queria repassar essa pergunta ao Felipe Salto. Obrigado. Tem mais, tem lá a Lívia lá atrás. Vou passar lá para cima. Depois que é. Oi, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a palestra, agradecer tanto a fala da Marina quanto do Galipo. E a minha dúvida é direcionada para os dois. Eu pensei muito nisso quando a Neda falou sobre deslocar o capital no tempo e no espaço. E pensei muito em toda a fala do Galipo também. Eu estava pensando aqui sobre como o Brasil ele tem um excedente econômico muito grande e geralmente só é investido em títulos da dívida americana. No passado o Brasil ele fechou com um excedente de mais de 350 bilhões de dólares e alguns países eles direcionam esse excedente econômico para algumas reservas soberanas. E eu sei que o Brasil já teve um projeto de reserva soberana, só que ele foi esvaziado durante o governo Temer e eu queria saber, na visão de vocês dois, se é importante retomar um projeto desse tipo. Aqui na frente tem. Oi, meu nome é Pedro e na verdade a minha pergunta eu acho que é fazer uma pergunta mais aberta, mas tentando amarrar um pouco as duas falas, né? E foi comentado que principalmente ali no pós-guerra teve uma certa institucionalização que era pró-desenvolvimento. Se a gente olha, por exemplo, principalmente nos países desenvolvidos, mas também se a gente olha para o Brasil, de certa maneira teve um aumento grande do investimento, desenvolvimento, crescimento econômico, mesmo que, digamos, se a gente fosse usar a expressão esse pacto entre classes, né, que teve no desenvolvido aqui, principalmente na América Latina, enfim, ele não tinha toda a questão do estado de bem-estar social. Mas a minha pergunta é que desde os anos 80, quando você tem essa financiarização, o avanço do neoliberalismo, a insurgência, né, desse pensamento, basicamente você teve uma estagnação dessa institucionalização do desenvolvimento. Né? Então, eu digo, é como se a gente observasse que o mundo está em mudança, só que a estrutura permanece a mesma. E a minha dúvida é possível institucionalizar o desenvolvimento dentro dessa estrutura ou se seria necessário, por exemplo, algum tipo de mudança estrutural para permitir essa, digamos assim, instituir essa política de desenvolvimento. Então, acho que colocando em termos gerais seria como institucionalizar,
digamos, um arcabouço institucional que seja pró-desenvolvimento, né? E, lógico, com a questão climática, que eu acho que é emergente. Perfeito. Tem mais uma pergunta lá atrás? Lá atrás. Atrás, isso, na sua frente. Boa noite. Obrigado pelas... Qual o seu nome? É Daniel, meu nome, do programa de mestrado do Economia Política Mundial. Queria agradecer pelas colocações, foram muito enriquecedoras. Eu queria fazer uma pergunta que é de uma inquietação existencial. Então, queria saber se vocês poderiam nos ajudar com esse esclarecimento. A Nancy Fraser, no livro Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, ela defende que talvez estejamos chegando perto do fim do bloco hegemônico do neoliberalismo, né? E tem algumas indicações disso. Uma delas é a própria eleição da extrema-direita como insatisfação com o establishment, né? E a pandemia que mostrou, através das políticas de transferência de renda, que o Estado não é insolvente, né? O Estado, na verdade, ele pode possibilitar o desenvolvimento através do planejamento, do investimento. O FMI, já desde 2016, já fala que é importante ter um Estado que vá planejar esse desenvolvimento nacional. A The Economist também está falando muito sobre política industrial e flexibilização do orçamento. Eu queria saber se... Mas a gente tem percebido no Brasil, apesar de tudo isso, nos últimos tempos, que o debate tem sido muito pela restrição orçamentária ainda, né? Conhecendo a trajetória intelectual do professor Fernando Haddad, a gente sabe que não vem dele essa questão de restringir tão fortemente o orçamento público, mas que ele está negociando com o Congresso, que é muito difícil de negociar. Então, se a gente, por um lado, a gente vê alguns indícios de que pode chegar ao fim do bloco hegemônico, por outro, a gente vê que está muito distante disso. Eu queria saber se vocês acreditam que isso pode estar acontecendo ou se a gente vai continuar mesmo em crescimento baixo, regime de crescimento baixo, com concentração de renda e remuneração do capital tão alto. Resumindo, se o neoliberalismo sobrevive no Brasil, para o resto do mundo já estão se discutindo. Alguém mais? Ok, a última. E aí, lá, o rapaz. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês. Igor. Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês aí por toda a exposição de conteúdo. Queria aproveitar o gancho que você falou de algumas competitividades que o nosso país poderia ter, né, sobre a transição energética e tudo mais. E eu tive uma breve experiência, né, uma experiência no mercado financeiro, e lá eu vi algumas dinâmicas que tinham, por exemplo, títulos, né, uma política como LCA, LCI, algo do tipo. E eu gostaria de saber se dava para ventilar ou se tem uma política monetária efetiva que poderia acompanhar essa política industrial, né, de transição energética. Eu cheguei até a brincar com um banker lá uma vez no mercado financeiro sobre uma LCO, né, letra de crédito orgânico e tal. Então eu queria saber a perspectiva para isso, né, dessa política monetária, se haveria algo nesse sentido para acompanhar uma política fiscal, e também a perspectiva de empresas, né, nesse ramo sobre debêntures, porque na época que eu estava lá, todo mundo só queria saber de SAPES, né, que era muito lucrativo. Ok, obrigado. Então, vamos, se não tem mais nenhuma pergunta, ninguém está mais... Isso! Bom, pegamos mais perguntas, porque eu acho que se a gente fecha agora, para devolver, não dá. Então, mais duas, tá? Tem lá atrás alguém com problemas existenciais também. Tem alguma mulher que gostaria de fazer uma pergunta? Sim, também tem. Ah lá. Bem lembrado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Leite, professor David, professor Jorge também. Meu nome é Reginaldo. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Galípolo, que eu fiquei bastante curioso. Eu li o livro do Fábio Terra, Selic, Mercado da Dívida Pública, e uma dúvida que ele vem deixando naquele livro é a questão que grande parte dos títulos da dívida pública brasileira estão marcados a curto prazo. Grande parte deles de curtíssimo prazo, sendo que a tendência seria de longo, para deixar uma dívida mais sustentável. E você tem uma tendência para o futuro, assim, de mudança desses títulos para o longo prazo? Seria isso. Está perguntando se ele está fazendo o trabalho dele direitinho. Bom, vamos lá, Natália. E aí a gente encerra, gente. Desculpa, mas...
professor, boa noite. Não preciso me apresentar que o Jorge já fez isso. Então, eu sou a Natália. E a pergunta que eu queria fazer é: você falou que o Brasil está em uma situação de vantagens comparativas em relação aos seus pares, mas eu queria saber se existe alguma perspectiva de formular uma política monetária que propicie o desenvolvimento integrado do Mercosul, monetário e cambial também. Então vamos passar para a mesa. O Galípolo esqueceu de lembrar uma grande vantagem comparativa do Brasil, né? Temos a Federal do BC. Mas, vamos trocar? Bom, acho que a boa parte das perguntas aqui foi mais no sentido das colocações que o Galípolo fez. Mas eu queria falar algumas coisas. Olha, a pergunta foi para o Galípolo, do Felipe Salto, mas eu... Por que se fixar no zero? Eu fiquei muito irritada com isso, né? Achei bom quando o presidente Lula falou que não precisa ser zero, né? Bom, mas aí, né, a gente fica irritado porque a gente fica torcendo para o Brasil, para os seus amigos de décadas que estão lá. E conversando com o Fernando e tal, eu cheguei à seguinte conclusão. Não sei que resposta vai dar o Gabriel, mas vou ver esse cara aqui. A questão é a seguinte: o presidente Lula, né, essa gestão do Lula 3 é a primeira gestão que está sofrendo as consequências da Lei de Autonomia do Banco Central, né? Porque essa lei entrou em vigor em 2021, mas não pegou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro indicou o presidente do Banco Central e ficou até o final do mandato dele. Ele não foi afetado em nada por essa lei da autonomia do Banco Central. O primeiro governo a, de fato, enfrentar as consequências dessa lei, né, foi esse governo Lula 3, no pior dos cenários possíveis. Por quê? Né? Porque você tem um governo agora, em princípio, de centro-esquerda, com, digamos assim, objetivos sociais substantivos, né? E que teve que se haver. Agora já estamos, digamos, melhor na fotografia, porque o Gabriel está lá, já tem que estar o Rodrigo, né? Tem as outras pessoas, mas a gente sabia que isso ia demorar. Agora, logo de cara, o governo assume, né, e tem que enfrentar este Banco Central com o senhor Roberto Campos Neto na presidência, e que digamos, enfim, da turma do liberalismo. Falou assim só para resumir, né? Ora, eu fiquei com a impressão de que, por exemplo, por que o Ministério da Fazenda tinha até o dia 31 de agosto para apresentar a proposta de regime fiscal que substituiria o teto, né? Foi isso que foi acordado na PEC da transição, e ele apresentou isso 5 meses antes. Em 31 de março estava lá o Fernando, né, o pessoal apresentando a proposta do novo regime fiscal. Me parece que é o seguinte, quer dizer, isso, junto com a fixação da meta zero, para responder, era uma tentativa de constranger a diretoria do Banco Central para retirar os argumentos, né, dessa diretoria, e sobretudo da presidência, né, portanto que tem o presidente, né, nessa permanente atitude de fixar os juros em níveis estratosféricos, injustificáveis para o país. Então, eu entendi depois de ficar brava, entendi um pouco por conta disso. Não sei o que é que o Gabriel vai dizer, mas eu responderia isso para o Felipe, se ele estivesse aqui. Vou responder algumas das questões, outras vou deixar para o Gabriel. De fato, o rapaz que fez essa pergunta, eu não ouvi o nome dele, mas o rapaz está do lado aqui desse livro do bebê. Você. Pedro. Pedro. Então, o Pedro perguntou, né, se seria possível recuperar, dentro dessa, digamos, estrutura regulatória que a gente tem hoje, né, essa institucionalização
do desenvolvimento de fato. Quer dizer, traduzindo um pouco o que você perguntou, você está perguntando, bom, dado tudo que foi feito até agora, né, dado toda a transformação que o país sofreu, inclusive considerando que ele se desindustrializou, que ele, né, se tornou um grande exportador quer dizer, meio parece que regrediu no tempo do ponto de vista da sua estrutura produtiva, porque nós voltamos lá, né, para a fase dos ciclos, vamos dizer assim, lá dos seus furtados, né, lá atrás, essa coisa de ser exportador de commodities e bens de baixo valor agregado e bens da indústria extrativa mineral, né? Bom, será que então nesse contexto, e com tudo que se fez de benefício ao capital financeiro, com o patrimonialismo do Estado, que mete esses jabutis todos dentro das leis, que nos custam bilhões por ano, né? E que o Fernando o ministro Haddad está a duras penas aí tentando retirar do caminho, né? Será que no meio disso tudo a gente consegue, de fato, acho que foi essa a pergunta, a gente consegue, de fato, resgatar essa discussão do desenvolvimento, né? Olha, eu acho que esse digamos, um movimento, né, que é de peso e contrapeso. Se não se começa a fazer isso, se não tem uma força social empurrando no sentido de temos que discutir desenvolvimento, temos que pensar qual é o papel do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho, temos que pensar o que é que o Brasil faz com as suas vantagens comparativas do ponto de vista de ter a energia, a matriz energética mais limpa do mundo e o potencial que isso tem, etc. Se você não empurra a discussão nesse sentido, você também não empurra a necessidade de você mudar e mexer nas estruturas, né, e nos condicionantes regulatórios e institucionais que estão carregando essa estrutura ruim ao longo do tempo. Né? Então, acho que aí uma coisa vai empurrar a outra. Né? Então, eu, enfim, acho que a gente tem que lutar e fazer essa discussão. Uma outra questão que tem aqui alguém, acho que foi o Daniel, né, que perguntou assim, bom, o nosso debate aqui fica sempre, hoje é muito restrito à questão orçamentária, né? É sempre o fiscal, né, Galito? É interessantíssimo isso no Brasil, porque assim, se você pensar, o Banco Central, ele causa uma despesa muitíssimo maior que o Estado brasileiro, botando os juros lá em cima, né, do que qualquer resultado primário negativo de 1 ou 2%. Né? Não tem nem dúvida disso. Mas dessa despesa ninguém fala. Né? Então fica todo mundo ali fazendo as continhas, mais 0,25, menos 0,25. Né? Então, quer dizer, quem leva as pancadas, né, que vem da necessidade de você organizar as contas públicas é sempre o gasto público estrito sensu, e não o gasto que decorre, né, do fato de ter política monetária, que a gente sabe também que as operações compromissadas acabam elevando essa relação de dívida-PIB e que isso não é resultado de descontrole de gasto, é um instrumento que o governo tem que ter, né? E hoje é uma parte substantiva, né? Depois acho que o Gabriel pode falar os números, né? Tem isso e tem, ele sabe, uma dívida que cresceu, aí cresceu um pouco, mas está muito abaixo de vários países desenvolvidos do mundo a nossa relação de dívida-PIB. No entanto, esse discurso tem uma espécie de terrorismo econômico no Brasil, né, que vem, eu acho que desde o nosso trauma com a inflação, né, sempre algum fantasma imobilizado que impede de se fazer as coisas. A inflação vai voltar. Não, vai ter descontrole dos gastos. Não vai ter, a dívida pública vai estourar. Não vai ter problema com as contas externas. Sempre tem alguma coisa, né, fantasmão, assim, que vai se mobilizando. E isso prende a gente no curto prazo, né? Prende a gente no curto prazo e nos impede de pensar no médio prazo e no longo prazo. Então acho que a gente
gente tem que ajudar e apoiar um governo como esse que tenta mudar um pouco os eixos, né? Eu acho que foi uma grande vitória, eu acho que a reforma tributária, né, ter conseguido. A parte que mais me interessa, né, no sentido, assim, como cidadã, é o que vem ainda pela frente. É a tributação de renda e patrimônio, né? Isso aí é que tem que ser, de fato, né? No outro caso, a reforma tributária, a parte que foi feita, é a parte, digamos que foi de atualização do sistema tributário brasileiro, que de fato era horroroso, né? Você tributar a circulação, uma coisa antiga, não tinha mais quase nenhum país do mundo, uma confusão para definir se é mercadoria, se é serviço, né? Quer dizer, você vai modernizar, simplificar, evitar a evasão, o custo de fiscalização cai muito, né, com o sistema monetário mais moderno, etc. Agora, do ponto de vista das mazelas que o nosso país tem, né, a começar da desigualdade, o importante vai ser o que vem agora. E agora que eu acho que o bicho vai pegar. Quer dizer, essa discussão no Congresso agora da questão da reforma tributária, no que diz respeito à renda e patrimônio, aí é que a coisa vai ficar mais pesada. Mas eu acho que há uma tentativa, né, desse governo, que eu não vi nos governos anteriores, do PT, por isso eu escrevi o Brasil Delivery, vocês sabem disso, né? Agora, nesse governo estou vendo essa tentativa, com todas essas dificuldades e com toda a confusão, digamos, que o mundo está, né, geopolítica, e que tem todas essas traços econômicos que o Gabriel também expôs aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vou parar por aqui, eu acho que aí o Gabriel responde. Obrigada. O Gabriel responder, quem fez perguntas aqui pode pegar lá o livro, né, daquela azul, e depois no final o pessoal vai fazer um sorteio de outros 3 livros. Então fica aqui, vai ser bom. Tem várias questões para vocês, espero que você consiga responder a maioria delas. Né? Vamos lá. Eu vou começar com o tema do eixo da dívida brasileira, ou seja, tem títulos de prazo curto ou prazo longo. Né? Na verdade, quem faz a colocação dos títulos é o Tesouro, é o Serão, a secretária do Tesouro, que faz a colocação dos títulos. O Banco Central tem uma correlação pelo motivo que a professora estava explicando. A política monetária brasileira é operacionalizada com títulos, né, com títulos compromissados, usando títulos públicos e não títulos emitidos pelo Banco Central. Nos lugares do Banco Central emite títulos, outros lugares você vai ter depósitos remunerados. A situação, a arquitetura do sistema financeiro brasileiro tem uma particularidade. Os bancos geralmente são tomadores de liquidez, os doadores de liquidez que são enxugados são recursos que estão em fundos. Os fundos não estão ligados na infraestrutura do sistema financeiro do Banco Central. Quem tem ligação com o Banco Central são os bancos. E os bancos é que enxugam os recursos dos fundos usando um título público para isso. Grosso modo, você tem mais ou menos 10% do PIB, grosso modo mesmo, 10% do PIB compromissado na mão dos bancos ou de títulos em fundos, 10% da carteira livre do Banco Central, do PIB, cuja contraparte vai ser a conta única, e mais as reservas internacionais também, que dão uma participação significativa do PIB no balanço do BC. A falta de compradores da conta longa, da juros, né, está muito associado ao investidor estrangeiro. Geralmente é o investidor estrangeiro que compra mais essa conta longa. A estratégia do Tesouro está muito relacionada a sancionar ou não sancionar preço. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, o que aconteceu foi que a inclinação da curva subiu muito. Significava que a taxa de juros estava 2 e a taxa de juros de médio e longo prazo estava 9,5. Simples, se eu colocar esses títulos, eu vou sancionar o preço ao mercado. O que o Tesouro fez? Ele encurtou a duration. Ele passou a rolar a dívida num prazo mais curto, com títulos mais curtos, para não ter que pagar um custo de dívida tão alto. Então, a possibilidade do Brasil alocar está associada a você ter uma demanda maior para que você possa ofertar títulos com um custo não tão caro sobre a dívida e não sancionar. E disso decorrem várias questões. Por exemplo, se a inflação implícita está mais alta, ou seja, vai fazer diferença se colocar um título pré ou pós-fixado, um IPCA+, ou um título que tem
pagando 12%, 13%, se você acha que a inflação implícita está mais alta ou menos alta. Então tem uma estratégia de colocação do tesouro que está muito associada a isso. Agora é interessante correlacionar, e quem está fazendo link aqui com o fiscal, a gente sempre se queixa disso, falta uma ponta longa de investidor estrangeiro aqui e tudo mais. Neste momento, neste ano especificamente, é curioso que o fato de não ter uma participação tão grande de estrangeiros segurando a dívida pública causou menos volatilidade para o Brasil. Causou menos volatilidade para o Brasil. E existe uma segunda hipótese também a ser colocada, que é esses investidores estrangeiros, quando eles investem aqui, muitas vezes a volatilidade do câmbio produz uma volatilidade na curva longa de juros. Se tem uma desvalorização do câmbio, ele teve uma perda, esse investidor estrangeiro, ele é obrigado pela perda a vender a posição, ou vender a posição, ele vende títulos, e aí ele causa uma volatilidade na curva de juros. E também é interessante observar que na conversa com investidores estrangeiros, é comum eu escutar uma queixa do seguinte: um dos meus principais problemas em eu fazer investimento longo, porque o que eu quero é fazer um investimento mais longo, é o fato de que o mercado local no Brasil é bastante profundo e bastante líquido, e ele é muito sensível aos temas conjunturais de curto prazo fiscais. Isso faz com que os investidores locais saiam e entrem de posições de maneira muito rápida. Isso provoca muita volatilidade na curva e eu não quero essa volatilidade na curva. Da mesma maneira acontece com o câmbio. O mercado brasileiro é seguramente o mercado mais líquido, o real é a moeda mais líquida dos emergentes. É muito legal ser a moeda mais líquida dos emergentes, até o dia que todos os investidores querem zerar emergentes aqui dentro. Aí quando o cara quer zerar emergente aqui dentro, é um Deus nos acuda. Se a porta mais larga, se a porta mais larga para entrar, se a porta mais larga para sair também. E aí, este fato que eu tenho uma indústria de fundos bastante profunda e bastante sensível a temas fiscais, provoca bastante volatilidade. Às vezes provoca casos bastante curiosos. Vamos pegar o caso de 2023. Se você pegar a posição dos fundos multimercados de 2023 no início do ano, eles eram bastante vendidos em kit Brasil, vamos dizer assim, porque eles estavam céticos sobre a capacidade do governo ir bem, vamos dizer assim, né? Os investidores estrangeiros estavam mais simpáticos ao novo governo, né? Até para a imagem que existia do governo interior internacional e tudo mais. E aí, durante alguns meses, alguns desses fundos, não quero generalizar aqui, mas alguns desses fundos sofreram, a gente vai ficar na sauna ali, ou como dizia o Keynes, você pode estar certo por menos tempo do que você consegue ficar solvente, né? Ou seja, o mercado pode estar errado, mais tempo do que você consegue ficar solvente. Você fala, eu estou certo, o mercado está errado, eu estou certo, o mercado está errado, você vai perder, uma hora você tem que dar o braço a torcer e mudar a posição. Em que momento esses fundos mudaram a posição? No meio do ano, eu estou 6 meses com a performance terrível. Quando eles mudaram, veio a abertura das treasuries lá fora, machucou na ida e na volta. Então, fundos estrangeiros ou investidores estrangeiros tiveram uma performance melhor do que locais, por uma questão de um ceticismo que existia e perderam na ida e na volta em função disso. Que aí se mistura com o tema fiscal. Né? Se mistura com o tema fiscal. O tema fiscal, eu acho que eu vou tentar fazer uma abordagem, antes de fazer a abordagem tradicional que você faz na posição de gestão política monetária, fazer uma abordagem aqui um pouco, foi tipo uma crise existencial, um pouco mais existencial. Muitas vezes a gente fica na discussão de uma contradição no sentido positivista sobre o que se pensa e o que realmente é, né? O que aparenta e o que realmente é. Mas na economia há uma síntese entre o que se pensa e o que é. É isso que o Keynes está dizendo quando ele vai falar que isso aqui é como se fosse um concurso de beleza. Interessa menos o que eu acho, interessa o que os outros vão achar. Porque o que os outros vão achar vai fazer preço. Eu vou cometer uma inconfidência porque os dois já cometeram de falar isso. Numa reunião, durante a transição, não estava também o presidente Lula, mas estava o Pércio e o André Aride, o André Larguezente, pai do Plano Real. E no meio de debates que vocês devem imaginar sobre temas fiscais,